e amém. Abra sua Bíblia em Êxodo. Aleluia. Deus bom. Êxodo capítulo 1. Aleluia. Lá no verso 8, diz assim a palavra do Senhor: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. Aleluia. O texto que nós estamos lendo é um texto que vem logo depois do governo de José sobre o povo do Egito, aonde Faraó concedeu autoridade a José, e José trouxe sobre o povo de Israel, para perto dele, para que eles não padecessem com a fome e não morressem de fome. A história de José foi uma história de grande sabedoria que o Senhor concedeu a ele, e de grande vitória também. Mas agora esse povo, logo que se achegou ao povo do Egito, debaixo do governo de Faraó, vivendo o seu dia a dia, começa a crescer, começa a se desenvolver. E o texto que nós lemos agora é um texto que se aproxima mais ou menos a 400 anos dessa história que eu comecei a falar para você sobre José. Diz o texto que nós lemos que em um determinado tempo levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia a história de José, não conhecia os feitos que Deus havia feito sobre a vida de José e sobre o povo de Israel, um povo escolhido, um povo separado, um povo ao qual o Senhor tinha algo a mais. E a palavra do Senhor fala que Faraó, ele começa a se preocupar, porque aquele povo, ele era grande e numeroso. Era um povo que crescia a cada dia, ele tinha crescimento a cada dia. E uma das coisas que Faraó começa a impor ao povo são obrigações e trabalho. Trabalho. Diz o texto que o trabalho ele era extenuante, ou seja, ele era muito intenso, muito cansativo.
Talvez esse povo nessa situação tivesse uma sensação, assim como a nossa sensação hoje, de falta de tempo. Hoje você para com um e fala assim: como está a sua vida? Pastor, está uma correria. Pastor, está uma correria. Eu mudei para Socorro, eu mudei para o interior, mas parece que o tempo, parece que acelerou junto comigo. Eu não tenho tempo para nada. Eu não consigo achar tempo, pastor, nem para ir para a igreja. Está difícil, pastor, é uma correria na minha vida. Talvez esse povo também estivesse na mesma situação, porque diz que Faraó, o governo daquela época, aquilo que estava instituído sobre a vida deles como governo, trazia o peso da tarefa e do trabalho. Um trabalho cansativo. E o objetivo deles era exatamente esse: que aquele povo fosse subjugado, ou seja, fosse pressionado cada dia mais a trabalhar e a não ter tempo para buscar as suas convicções em Deus, ou mesmo as suas convicções com a sua família, com a sua casa. Era muito pesado o que estava acontecendo com eles. A palavra do Senhor vai ditar esse tempo em 430 anos, até chegar o momento aonde Deus, aleluia, Ele olha para aquele povo e diz: chegou, acabou, parou o tempo da sua escravidão. Hoje nós celebramos a Páscoa. Celebramos a Páscoa. A palavra Páscoa, no seu original, é Pessah. Se a pronúncia estiver errada, irmãos, me perdoem. Mas ela tem o sentido de sobrepor ou de passar por cima. Ei, aleluia! E a promessa de Deus para esse povo agora é que haveria um libertador, que Deus iria levantar alguém para que aquele povo fosse retirado da escravidão. Ei, eu quero dizer para você que Deus já levantou alguém para arrancar você da escravidão da sua vida. Deus já levantou alguém para te tirar da escravidão do pecado, do medo, da morte, da angústia. Deus já levantou alguém para transformar a sua vida por completo, para trazer paz no seu coração. Aonde a sua angústia é grande, Ele já tem paz para derramar sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus prepara uma pessoa. A sequência da história vai falar sobre o nascimento de Moisés e de toda a história de Moisés, até chegar o ponto aonde Deus o chama para tirar, para trazer agora o querer de Deus e a vontade de Deus sobre aquele povo. Preste atenção, Deus tem um plano para a sua vida. Deus, Ele trabalha todo o tempo. Em todo o tempo Deus trabalha para que as coisas que Ele tem projetado para a sua vida aconteçam. Deus, Ele trabalha para que você dê certo. Você nasceu para dar certo. Eu falo isso aqui sempre: ei, você nasceu para dar certo. É construção do coração do Senhor que a sua vida dê certo, que a sua família dê certo. Estava no coração de Deus que esse povo simplesmente seria para adorá-lo, para servir a Ele, para glorificar o nome dEle, para carregar a presença dEle, a vontade dEle. Mas esse povo, por causa da corrupção do seu coração, ele peca, ele erra, ele peca, ele erra, ele peca. Mas mesmo assim, o olhar de Deus para esse povo foi sempre de restauração e apontando para a promessa de libertação. É assim conosco, é assim também conosco. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Aleluia.
Deus levanta Moisés e começa a trabalhar no meio daquele povo. E Moisés, ele se coloca num posicionamento agora de liderança, um líder levantado por Deus, um homem que se relacionava com Deus. E ele chega até Faraó e fala assim: Faraó, deixa meu povo ir, deixa meu povo prestar culto. E a palavra do Senhor diz que o coração de Faraó se endureceu, e essa história nós conhecemos bem. E aí Deus começa a enviar as suas pragas. Deus envia 10 pragas. 10 pragas, olha, é aula de escola bíblica dominical das crianças, né? 10 pragas. A primeira não, a segunda não, a terceira não, a quarta não, e o coração de Faraó cada vez mais endurecido, e cada vez mais o povo sofria junto com isso também. Mas a palavra do Senhor chega aqui, chega na 10ª praga, e na mais terrível de todas elas, aonde Deus fala a Faraó que se ele não deixasse o seu povo ir, o seu primogênito e o primogênito de toda a terra morreria. Que coisa terrível, que algo terrível. Mesmo assim, o coração duro. Sabe, meu irmão, Deus quer trabalhar no seu coração, mas você precisa deixar o seu coração, como a pastora Elaine sempre fala, molinho, molinho, sensível à voz de Deus. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, assim como o Faraó fez, o nosso coração ele não fica sensível para ouvir a voz do Espírito, para ouvir aquilo que Deus está falando. Aí passa semana, e nós não vemos mudança. Faraó, ele tinha o coração duro dele, porque ele não conhecia esse Deus que nós conhecemos. Ele endurece ainda mais o seu coração, mas Deus tinha um propósito com o seu povo. E exatamente neste ponto, exatamente nesse momento da palavra do Senhor, é onde é estabelecida a Páscoa do Senhor. Diga, a Páscoa. Aleluia. A sobreposição, o passar por cima. Veja que Deus estava passando por cima agora do seu povo, passando por cima das situações e transformando um povo que era cativo em um povo livre. Faça assim, ó. Faz assim, faz. Livre. Um povo livre. Uau! E o verdadeiro sentido da Páscoa é libertação. O que nós celebramos hoje é a nossa liberdade em Cristo Jesus, aleluia! É sermos livres, sermos livres. A Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o ovo de Páscoa, a Páscoa não é o chocolate, mas a Páscoa é nós carregarmos dentro de nós a convicção de que nós somos livres, que a promessa de Deus alcançou a nossa vida, assim como alcançou o povo de Israel. Nós vamos ler aqui aquilo que Deus fez e o que representa agora tudo o que a Páscoa traz. Vamos lá para a palavra do Senhor, verso 13, capítulo 12, fala assim: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas e em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. O começo desse texto fala assim que aquele mês, a partir daquele mês, seria o primeiro mês para eles, seria um novo recomeço, seria um start,
O start que Deus tem para a sua vida pode começar agora. O novo de Deus para a sua vida pode começar agora. Pode começar hoje, pode começar agora, nesse exato momento. E a palavra veio sobre eles dizendo exatamente isso: olha, vai começar agora. E começa a vir algumas instruções para que aquele povo se comportasse, para como aquele povo deveria se comportar. E a palavra do Senhor traz uma preparação agora sobre o povo. Sabe, irmãos, todas as vezes que você entra por aquelas portas, o ambiente está tomado pela glória de Deus. Ainda que você não sinta, porque você não precisa sentir nada. Mas quando você crê, essa glória, ela encharca a tua vida. Todas as vezes que você entra por aquela porta, que você senta, que você adora o Senhor, que você deposita a sua oferta diante do altar, que você começa a prestar atenção na palavra do Senhor para a sua vida, essa palavra é a mesma instrução de Deus, que traz uma voz de comando para que você não sofra as consequências do ataque do inimigo na sua vida. Você precisa acordar para isso, você precisa entender isso. E aqui em Êxodo 12, vem uma instrução. Olha, lá no verso 4, finalzinho, diz assim: o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos. Para quê? Por quê? Porque naquele dia eles iriam oferecer uma oferta ao Senhor, eles iriam sacrificar o cordeiro para a sua família, para que aqueles da sua casa participassem ali daquele momento de oferta, mas também se alimentassem do cordeiro. Ele dá uma instrução aqui que aquela carne não poderia sobrar, deveria ser a medida certa. Diga assim: a medida certa. Fale assim: Deus sempre tem a medida certa para a minha vida. Diga assim: não vai faltar. Aleluia. E a instrução é que aquele cordeiro fosse a medida certa para atender a casa. E ele diz assim: olha, você vai pegar daquele sangue, a palavra ela vai correr para isso, e você vai aspergir aquele sangue sobre os umbrais da porta. E no dia que o anjo da morte, a praga ia chegar. Eu quero falar para você, a praga vai chegar. Pastor, você está profetizando? Não, é a palavra que fala. O dia mau, meu irmão, vai chegar. O dia mau vai chegar. E aqui a instrução da palavra era: pegue o hisopo, unja os umbrais da porta, porque na hora que o anjo da morte passar, você vai estar coberto, ele vai passar por cima, ele vai passar sobre, e a sua casa não será atingida. E assim aconteceu. Os homens separaram o seu cordeiro, colocaram diante do Senhor, ofereceram o seu sacrifício, o sangue foi espiado sobre as portas, e o Senhor livrou aos filhos de Israel desta praga, mas feriu aos filhos do Egito, para que se cumprisse um propósito. Mediante a isso, o coração de Faraó começa desesperado: libera esse povo, livra esse povo, que esse povo saia, que esse povo ande. Ei, irmãos, Páscoa não é coelhinho, Páscoa não tem nada de bonitinho. A Páscoa vai trazer a beleza, sim, mas naquilo que Cristo fez por mim, naquilo que Cristo fez pela sua vida. E aqui nós podemos ver a sombra do cuidado de Deus para a nossa vida. Eu quero acelerar o texto, porque ainda nós vamos participar da mesa do Senhor. Israel
ele é livre, ele sai em uma marcha pelo deserto para viver as promessas do Senhor. Os textos a seguir vão falar sobre o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. O texto a seguir vai contar toda a história da caminhada e até a chegada deles na terra que Deus havia prometido. Vai falar sobre coisas lindas que aconteceram, mas vai falar também sobre assuntos difíceis que tiveram que ser tratados. Ei, eu quero falar para você, não tenha medo de tratar assuntos difíceis. Não tenha medo de tratar assuntos difíceis. Antes exponha os assuntos difíceis ao Senhor, porque Ele quer sobrepor a sua vida sobre qualquer assunto que seja difícil. Ei, fale assim, sobrepor. Aleluia. Agora, esse povo vive o cuidado do Senhor. E o Senhor dá uma ordem para que eles celebrem a Páscoa todos os anos. Todos os anos. A promessa do Senhor, ela vem se desenhando e ela vem correndo sobre as nossas vidas. Fale assim, Deus me ama. Você tem certeza? Aleluia. Irmãos, fala assim com convicção, Deus me ama. Desse jeito aí que Deus te ama, irmão. Vamos lá, fala de novo, Deus me ama. Deixa eu ver se você colocou um sorriso no seu rosto para falar Deus te ama. Ei, irmãos, Deus me ama. Eu falo assim, Deus me ama, pastor. Deus me ama. É o chocolate, né? Eu sei. Lasanha de chocolate foi hoje. Ei, Deus te ama. Ele projetou algo especial para a sua vida. Abra sua Bíblia lá em Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Deus lindo, esse eu vou ler inteiro. Aleluia. Preste atenção. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele com um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça,
nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, porquanto ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uau! Aleluia! Esse texto, ele vem falar da verdadeira Páscoa, irmãos. Cristo Jesus, o profeta, ele vem agora falar daquele que viria, para ser como o cordeiro, aleluia, sacrificado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter o acesso ao coração de Deus novamente, para que a nossa vida fosse restaurada, regenerada ao plano original. Ei, irmão, pare de pensar nas suas bênçãos, comece a pensar naquilo que é eterno. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele sofreu as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. O castigo que estava sobre mim, sobre você, Ele carrega agora sobre Ele, na cruz do Calvário, vertendo o sangue carmesim, o hisopo dos umbrais da porta, agora é derramado na cruz do Calvário, e a morte já não nos alcança, porque nós ressurgiremos, ressuscitaremos em Cristo Jesus. Ei, essa é a nossa fé, esse é o nosso crer, essa é a Páscoa de Cristo para mim e para você. Nós precisamos entender isso, carregar isso no nosso coração, viver a verdade da palavra, não superficialmente, mas agora sobrepondo, aleluia, tudo que o mundo nos oferece, sobrepondo os nossos desejos, os desejos da nossa carne, e nos rendendo agora à pessoa de Cristo Jesus, cravado na cruz do Calvário, sangue vertido, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele mesmo celebra a Páscoa, Ele mesmo chama os seus e fala assim: ei, vamos celebrar a Páscoa, hoje é dia de se cumprir a palavra do Senhor. Ele mesmo convida os seus para se assentarem na mesa, a mesa ao qual nós vamos nos assentar agora. Ele chama os seus e começa a revelar os mistérios dele para aqueles homens como eu, como você, simples, mortais. Ele começa a revelar o coração dele e dizer: chegou a hora, aonde se cumprirá a promessa do Senhor, aonde se cumprirá a vontade do Senhor. Ei, esse é o momento onde você levanta a sua mão para cima e fala assim: aleluia, glória a Deus. Ei, irmãos, faz direito, porque é para Ele, não é para mim. Aleluia, glória a Deus. Porque é isso que traz transformação, meu irmão. Você está sentado aqui essa noite porque Ele morreu por você, porque o sangue, aleluia, vertido na cruz do Calvário trouxe vida. É esse sangue que não permite que o anjo da morte, pastor, vai passar um anjo da morte. Ele passa todos os dias sobre a sua casa.
Ei, ai pastor, eu tenho medo de morrer. Tenha medo de morrer sem Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou vivo e ressurreto. Porque o sangue dele foi aspergido sobre os umbrais da minha vida. O sangue dele foi aspergido sobre os umbrais da sua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, ele cai, achou me de andaramas. Sangue precioso. Ei, aleluia, nós precisamos cuidar desse grande amor. Você precisa cuidar desse grande amor. Como é que você cuida do amor da sua vida? Uau! Mas como você cuida do grande amor da sua vida? Eu tenho um amor imenso pela minha esposa, mas primeiro eu amo ao Senhor, com toda a minha força, com todo o meu ser. Te entrego tudo que há em mim. Ei! Ei, tem gente que está se pegando por coisinha, irmãos. Ei, ele não se pegou por coisinha alguma, antes ele se deu totalmente pela sua vida. Ah, pastor, ele se deu completamente para que você obtivesse vitória. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você aí. Mas fale com fé, fale com fé, fale com fé. Nós precisamos ser profetas. Ei, você precisa ser profeta. Você precisa aprender a ser profeta. Fale com fé. Ei, você aí, você está com cara de vitoriosa. Você está com cara de vitorioso. Ah, agora olha para ela e fala assim: e você, aponte para ela, põe o seu dedo de profeta. Você está com cara de quem já obteve cura sobre a sua vida. Aí levante o seu dedo de profeta e fale assim: você é você mesmo, está com cara de quem Jesus já trouxe libertação completa sobre a sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, foi conquistado na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que foi conquistado. Ei, o que nós lemos aqui não é uma mentira, é uma verdade. E na Bíblia não existe meia verdade, é uma verdade completa. Aleluia. É uma verdade completa. Ei, comece a declarar: ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque Ele morreu na cruz por mim. Ei, eu sirvo o Deus do impossível. Ah, não minimize o poder do seu Deus. Ai, pastor, irmã, eu estou passando, irmãos, eu também estou passando um guaio. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que amanhã, aleluia, amanhã, aleluia, e por que não agora, aleluia. Ei, nós precisamos ter uma fé ativa, celebrar a Páscoa do Senhor. Ei, o anjo da morte não alcança a sua casa, a palavra de morte não alcança a sua casa, o decreto de morte não alcança a sua casa. Ei, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas, meu querido, em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Agora Jesus
vira para os seus discípulos e fala assim: olha, vai em tal cidade, lá vai ter um homem, esse homem vai estar carregando um cântaro, vá até atrás dele, prepare o lugar, prepare uma mesa, porque eu quero passar a Páscoa com vocês. O Senhor está te chamando a passar a Páscoa com Ele essa noite. Aleluia. Aqueles homens entram naquele lugar, preparam tudo, Jesus chega, tem uma conversa com ele, lava os pés dos seus discípulos, revela mistérios aos seus discípulos, senta-se à mesa, parte o pão, e partilha com os seus. Aleluia. Santo, santo, santo. E é isso que nós vamos fazer agora, celebrar a Páscoa do Senhor. Lembrar que Ele morreu por nós, para nós termos liberdade. Que Ele orientou o seu povo lá no deserto, para viver em liberdade. E essa noite nós vamos participar. 1 Coríntios 11, eu não vou lembrar o versículo exato, mas daqui a pouco até falo para vocês. A palavra fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Então, eu vou pedir para a mídia colocar um louvor. Você vai baixar sua cabeça aí onde você está. E você vai examinar o seu coração. Como está o seu coração agora? Como está o seu coração na presença do Senhor? Tem algo que você precisa corrigir? Tem algo que você precisa acertar? Porque a palavra do Senhor fala que tem muitos que estão dormindo, muitos que estão morrendo, porque não discernem o corpo e o sangue. Ou seja, não discernem a importância do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e vivem uma condição de morte e não de vida. Mas o desejo de Cristo para mim e para você nessa noite é que nós participemos desta mesa e carreguemos dentro de nós a vida dele. Que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida. Então medite. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu preciso me acertar nisso, eu preciso corrigir a minha vida nisso, eu preciso me ajustar nisso. Olha, Pai, eu sei que eu tenho sido falho nisso. Se você tiver alguma mágoa, alguma coisa que você precisa liberar de perdão sobre a vida de alguém, libere, irmãos, libere perdão. Assim, eu te perdoo em nome de Jesus, me perdoa também. Aleluia. Esse é o momento para que você possa